Olá, vamos falar hoje sobre uma ideia que, sem exagero, mudou o mundo: os direitos humanos. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Mas o que isso significa de verdade? E talvez o mais importante, de onde essa ideia surgiu? Então, para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta mais fundamental de todas. Por que a gente sequer tem algo chamado direitos humanos? Sabe? Porque o mundo, em algum momento, precisou parar e dizer: olha, seres humanos têm direitos. Pois é, a resposta é bem pesada, mas é crucial para entender tudo. A versão moderna dos direitos humanos, essa que a gente conhece hoje, ela não nasceu num momento de paz e tranquilidade, não. Pelo contrário. Ela surgiu literalmente das cinzas da maior catástrofe que a humanidade já viu. Para a gente entender a solução, a gente tem que primeiro encarar o problema de frente. E que problema, né? A gente está falando da Segunda Guerra Mundial. Um conflito que expôs um nível de barbárie que o mundo simplesmente não podia mais fingir que não existia. Olha só, entre 1939 e 1945, o que o mundo viu foi genocídio, crueldade numa escala que ninguém nunca tinha imaginado. Quando a guerra finalmente acabou, as nações que restaram se juntaram para criar a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. E elas tinham um objetivo muito, mas muito claro em mente, que era garantir que uma coisa dessas nunca, jamais acontecesse de novo. O famoso nunca mais. A ONU foi essa tentativa, sabe, de construir uma paz que durasse. Só que para isso, precisava de uma base, um padrão mínimo de dignidade que valesse para todo mundo em qualquer lugar. E é aí que a gente chega na solução, no documento que virou a base de todo esse sistema. Foi o momento em que aquela promessa do nunca mais finalmente foi colocada no papel. E foi rápido, pensa bem. Só 3 aninhos depois do fim da guerra, a comunidade internacional se reuniu de novo. Era 1948, na terceira Assembleia Geral da ONU. E foi lá que eles aprovaram um texto que, olha, era revolucionário. Essa é a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. E aqui tem um ponto super importante. Ela não nasceu como uma lei, daquelas que prendem ou multam, sabe? Ela nasceu como uma resolução. Pensa nela como um ideal, um padrão a ser seguido, uma meta que todas as nações concordaram em buscar para promover o respeito por esses direitos. Tem uma citação do jurista brasileiro João Batista Erkenhoff que eu acho que resume tudo de forma perfeita. A ideia central é essa, ó. Esses direitos não são um presente de um governo. Ninguém te dá esses direitos. Eles já são nossos pelo simples fato da gente ser humano. É a nossa dignidade que está em jogo. Esse é o ponto-chave. Só que essa ideia abre uma discussão filosófica bem interessante, né? De onde, afinal, vêm esses direitos? Eles são tipo uma lei da natureza, que a gente só descobre que existe? Ou eles são uma invenção nossa, algo que a gente cria e coloca na lei? Basicamente, existem duas grandes correntes de pensamento aqui. Uma, o justnaturalismo, diz que esses direitos vêm da natureza, são inerentes, eles existem mesmo que não estejam escritos em lugar nenhum. A outra, o juspositivismo, diz o seguinte, olha, para um direito valer de verdade, para a gente poder cobrar ele, ele precisa estar escrito, positivado numa lei. E aqui está a grande sacada, a genialidade da Declaração Universal. Ela faz uma ponte entre essas duas ideias. Ela pega aquele ideal do justnaturalismo, de que os direitos são inerentes, e transforma isso num documento formal, bem no estilo do juspositivismo. Ela bota no papel para todo mundo ver e, mais importante, se comprometer. Ok, então a gente tem essa declaração global, esse grande ideal. Mas como que isso sai do papel, lá na ONU, e vira uma lei que protege uma pessoa de verdade, no dia a dia dela, no seu próprio país? É exatamente essa jornada que a gente vai ver agora. Mas antes, uma pausa rápida para a gente acertar os nomes, porque isso faz toda a diferença. Direitos humanos é o termo que a gente usa no cenário internacional, universal. Agora, quando um país pega esses direitos e coloca na sua própria Constituição, aí eles passam a se chamar direitos fundamentais. E, por favor, não vamos confundir isso com direito humanitário, que é outra coisa. São as regras específicas para tempos de guerra, tipo as Convenções de Genebra. Então, essa jornada de um tratado geralmente segue uns passos bem definidos. Primeiro, o acordo global é criado e assinado lá fora. Depois, ele vem para dentro do país e o poder legislativo, o nosso Congresso, por exemplo, vota para aprovar. Se for aprovado, pronto, o tratado é incorporado oficialmente às leis do país e vira um direito fundamental que qualquer cidadão pode exigir que seja cumprido.
E é legal pensar que a Declaração Universal não foi o ponto de chegada, foi o ponto de partida. Ela foi a faísca que iniciou a construção de todo um sistema global, super complexo, para proteger a dignidade das pessoas. Claro, vale lembrar que a luta por direitos é muito mais antiga que 1948, né? Ela vem de longe e tem marcos importantíssimos como a Magna Carta lá na Inglaterra em 1215 ou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. O que a DUDH fez, que foi tão revolucionário, foi pegar essa luta e torná-la pela primeira vez universal de verdade. Depois da DUD, começaram a surgir vários tratados que tinham força de lei mesmo. E hoje o que a gente tem é um sistema global, que fica sob o guarda-chuva da ONU, e também sistemas regionais. Aqui nas Américas, por exemplo, a gente tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. É como se fosse uma camada a mais de proteção, mais perto da nossa realidade. Então, a grande ideia é essa. O que começou como uma promessa, um nunca mais depois de uma guerra horrível, evoluiu para se tornar essa rede de segurança com várias camadas. A lógica é simples. Se a proteção falhar em um nível, no país, por exemplo, existe um outro nível, regional ou global, que pode agir para garantir a dignidade daquela pessoa. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A Declaração Universal fez uma promessa para o mundo todo, e os sistemas legais criaram as ferramentas para tentar cumprir essa promessa. Mas a pergunta que fica é: se esses direitos são de todo mundo, de quem é a responsabilidade de proteger e defender esses direitos? No fim do dia, será que essa responsabilidade não é de todos nós?